Olá pessoal, tudo bem? Tivemos um imprevisto hoje, não deu para ser às 6h30 da manhã, mas está sendo às 6h30 também, só que da tarde hoje, né? Vamos lá para a nossa leitura de Provérbios então? Hoje dia 6, capítulo 6 de Provérbios, vamos lá. Versículo 1: Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa de acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Detalhe aqui, no versículo 3. Você se colocou nas mãos de seu amigo. Se esse amigo, de repente, não consegue pagar a dívida e você é fiador, você é que vai ter que pagar a dívida. Então, você tem que estar ciente disso, Porque se você também não tiver como pagar a dívida, você não vai ter sossego. A gente trabalha com locação de imóveis aqui, a gente sabe que a lei é muito clara. Se o inquilino não paga os aluguéis, o fiador é que vai acabar pagando. Então vamos adiante. Versículo 4. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa ao caçador, como o pássaro que foge da rede. Olha, tá vendo? É uma situação que a gente não deve se colocar nessa situação, Porque Deus está dizendo aqui que depois você vai ter que tentar se livrar do negócio. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe nem autoridade nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando a comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará, como um bandido. Ou seja, pode vir de repente, inclusive, a pobreza, A escassez o atacará como um ladrão armado. Então, é muito claro aqui, Ele está dando como exemplo a formiga. A formiga, nós somos seres inteligentes. Deus nos deu a capacidade de pensar, de adquirir a sabedoria, pedindo para ele a sabedoria, adquirir conhecimento, de produzir riquezas, Nós temos essa capacidade que Deus nos deu. Então, com preguiça não vamos chegar a lugar nenhum, Tem que ser com trabalho. E um detalhe importante aqui, a pobreza o assaltará como um bandido. Quer dizer, a pobreza ela começa pela preguiça. Se a pessoa não quer trabalhar, a consequência disso é a pobreza. A pobreza, se você tem uma mentalidade pobre, e não tem uma mentalidade próspera, pessoas prósperas trabalham bastante. Então, a gente tem um ditado que a gente diz, não tem... o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, Deus está nos orientando aqui, a não ser preguiçosos a trabalhar. Tá certo? Vamos lá, versículo 12. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo. Demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com o movimento do pé ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertido trama maldade e andam sempre criando problemas. Por isso serão destruídos de repente, despedaçados num instante sem que possam se recuperar. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Contenda entre irmãos. Perceba que, como eu falei lá desde o começo, que eu venho falando, o livro de Provérbios é muito rico, Então, são coisas aqui que a gente vê no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, tudo isso a gente tem que tirar da nossa vida. Todas essas 7 coisas aqui que Deus está dizendo, Que Ele detesta, que Ele abomina. E quando a gente vê esse tipo de atitude, nas pessoas, a gente, num primeiro momento, a gente tem a obrigação de explicar para elas que elas estão erradas e corrigi-las pela palavra, Mas se a pessoa pretende ou continua, mantendo aquela postura,
é aquilo que a gente leu em capítulos anteriores, são associações. Então a gente tem que se afastar desse tipo de pessoa, né? Associações ruins nos afastam de Deus, né? E aí a gente acaba perdendo tudo aquilo que Deus tem de bom para a gente, né? Vamos lá, versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Aquilo que a gente já falou, né? Deus nos ama, mas Ele também nos corrige, nos exorta através da sua palavra. Cabe a gente colocar tudo isso que a gente está lendo em prática, né? O conhecimento todo da palavra de Deus é em vão se a gente não praticar. Então, quando a gente pratica, tudo isso começa a fazer efeito nas nossas vidas, né? Vocês perceberam que nesse capítulo 6 aqui de Provérbios, ele já falou de vários assuntos aqui, então realmente é um livro muito rico, né? O livro de Provérbios. Vamos lá, versículo 24. Eles o protegerão da mulher imoral. Eles quem, né? O mandamento, né? A instrução que ele citou no versículo anterior. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Ele fala de duas coisas, né? Ele fala de prostituição e fala de adultério, né? Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem os pés que se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba, porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois esse destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, a sua vergonha jamais apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. O último versículo é o 35. Então assim, a gente teve vários assuntos aqui que Deus está abordando aqui nesse Provérbios capítulo 6, né? E dos vários assuntos, ele diz aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente não deve fazer. Então a palavra de Deus ela é muito clara, né? A gente não tem que ficar enfeitando, muitas vezes até tentando interpretar, não tem interpretação em muitas coisas aqui. O livro de Provérbios ele é muito claro, ele é muito fácil de a gente entender, né? E se a gente seguir essas instruções de Deus, a gente só tem a ganhar, a gente só tem a prosperar, tá certo? Então é isso, pessoal. Então amanhã, sábado, após vários pedidos, muitos pedidos, eu vou mudar o horário, tá? Então de segunda a sexta a gente faz às 6h30 da manhã, a leitura dos capítulos de Provérbios. Amanhã dia 7, capítulo 7 de Provérbios, eu vou ler às 7h30 da manhã, tá bom? A gente vai estudar juntos aí às 7h30 e no domingo às 8h30, tá bom? Então de sábado às 7h30 e de domingo às 8h30 da manhã. De segunda a sexta, às 6h30 da manhã mesmo. Tá joia? Pessoal, obrigado, uma boa noite aí, um ótimo final de semana. Amanhã a gente se fala, né, às 7h30. E que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Boa noite.